Está no ar a Bola Entrevista, hoje com Rui Pedro Soares, gestor, empresário de 40 anos e hoje principal acionista da SAD do Belenenses. A conduzir esta entrevista vai estar também o subdiretor do jornal A Bola, Fernando Guerra. Rui Pedro Soares, bem-vindo à Bola TV. Obrigado. Agradecer-lhe a sua presença nos nossos estúdios. Está fechado o acordo para a sua entrada na SAD do Belenenses? Em que termos é que está fechado esse acordo? Portanto, esse acordo foi fechado durante o mês de dezembro e será publicamente revelado dentro de 2 dias pelo clube. Todos os documentos dessa compra serão integralmente disponibilizados, como sempre esteve previsto. Como é que se compra uma SAD Como é que se compra? por 469 euros? Bem, o preço da compra da SAD foi esse, mas na verdade nós assumimos um passivo de 7 milhões de euros. Foram circunstâncias muito difíceis aquelas que encontramos à chegada. Não diferiram muito do que estávamos à espera. Foi feito um trabalho importante durante alguns meses e também confiamos na credibilidade e na seriedade do presidente do Belenenses. Portanto, ao fim destes 2 ou 3 meses, de facto o que encontramos era aquilo que nos tinha sido dado a acontecer. Há um mês atrás disse que queria entre 60% e 80%. Vai conseguir essa percentagem? Neste momento a Comissão de Mercado de Valores Imobiliários está a analisar a nossa oferta e em poucos meses esperemos que isto seja ultrapassado, que a oferta possa ser iniciada e só no fim é que poderemos fazer as contas àquilo que conseguimos comprar. Agora foi uma oferta importante, não pelo valor da aquisição em si, mas por todos os riscos que nós assumimos. E eu posso dar um exemplo: há 2 milhões e 400 mil euros de impostos em falta que temos que pagar e que, se não forem pagos, os administradores respondem pessoalmente por esses impostos. Por isso é uma aquisição que obrigou a um trabalho muito importante, em que participaram várias pessoas. Tivemos uma análise a todos os processos jurídicos que a SAD do Belenenses enfrentava. Foi um processo que demorou alguns meses, mas de facto estes 2 meses acho que nos demonstram que foi bem feito e que tínhamos razão em confiar no presidente do Belenenses. Então, isto demonstra que, afinal, portanto, os clubes, as SADs, se bem geridas, são negócios rentáveis, são negócios, se forem tiverem à frente pessoas competentes, profissionais competentes, tanto esta questão não o assusta o risco de ter que pagar os 7,8 milhões, 8 milhões. Sim. Portanto, há com certeza que essas contas foram bem feitas e há receitas que vai recolher para conseguir suprir esse enorme buraco financeiro. Exato. Há 3 modelos de gestão de clubes. Há um primeiro, que é o dos clubes serem geridos pelos seus sócios. Há os clubes geridos pelos sócios, mas que têm mecenas que põem lá dinheiro a fundo perdido. E há o modelo das SADs geridas e detidas maioritariamente por investidores privados. Não há nenhum destes 3 modelos garante sucesso ou insucesso. Aquilo único em que eu não acredito é o do mecenas. O mecenas acaba, com o passar do tempo, por se desinteressar. Há clubes que são detidos por sócios e geridos, como sempre foram, bem geridos, e há SADs que são detidas por entidades privadas que são mal geridas. Portanto, acredito nos 2 modelos. Agora, acredito muito nesta área de negócio e é uma área de negócio que tem uma particularidade, é que para haver sucesso financeiro, esse é sempre precedido de sucesso desportivo. Mas nem sempre é possível conciliar as 2 coisas. Sim, nem sempre o sucesso desportivo assegura sucesso financeiro. O melhor exemplo é, por exemplo, o do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, no ano 2000, passou a ser detido, ainda hoje é o único clube alemão que está em bolsa, que está cotado em bolsa, que a maioria das suas ações são detidas por investidores privados. Em 2002 foi campeão, em 2013 ia entrando em falência e o Bayern Munique emprestou dinheiro para o Borussia Dortmund para poder pagar salários. Portanto, foi um caso em que... Impensável em Portugal. E mais, é que o Bayern Munique em 2013 emprestou dinheiro para o Borussia Dortmund pagar salários e sobreviver, e em 2002 o Borussia Dortmund tinha sido campeão. Isto é, o Borussia Dortmund tinha sido campeão, gastando dinheiro que não tinha, e foi ajudado pelo Bayern Munique, o seu principal rival. E de facto, passado uns anos, o Borussia Dortmund, ainda sob gestão privada, que se tinha enganado ao princípio e acabando com o clube, passou a ter outra política desportiva, outra política económica. O ano passado
teve receitas de 200 milhões de euros e um lucro de 40 milhões de euros. Mas tem havido um grande esforço de todos os clubes alemães no sentido de recuperarem, de estabilizarem. E hoje a situação do futebol alemão, podemos dizer que é um exemplo na Europa, que eles conseguiram recuperar um esforço da imagem dos clubes alemães, sobretudo ao nível da boa gestão financeira. Sim. Os alemães e os franceses são clubes com reconhecimento como sendo bem geridos e nós, o conjunto de pessoas que decidem investir no Belenenses, acredita que dentro de alguns anos o Belenenses também será citado como exemplo de boa gestão. Já percebemos porque é que entrou no futebol, é uma área de negócio que pode ser rentável. Agora, porquê o Belenenses? Bem, nós identificamos alguns clubes, há um ano e meio atrás, como passíveis de ter o nosso interesse, os investidores que estamos aqui juntos neste projeto, desinteressamos-nos, decidimos criar um fundo de investimento que comprou direitos económicos de jovens jogadores portugueses. Conhecemos o presidente do Belenenses quando adquirimos direitos económicos de 2 jogadores do Belenenses, em janeiro, faz agora um ano. Na altura ele perguntou-nos se não pensávamos em investir no Belenenses e a nossa resposta foi uma rejeição liminar, porque achávamos que a situação era de inviabilidade. Com o tempo fomos conhecendo o clube, fomos conhecendo tudo e tivemos aqui alguns meses de preparação que foram muito úteis, em que, por exemplo, reunimos com os credores, porque nós sabíamos que sem o apoio dos credores seria muito difícil podermos comprar. O Belenenses, nós acreditamos no Belenenses porque dos clubes que identificamos como sendo hipóteses para adquirirmos, era aquele clube que nos podia levar mais longe e nós levamos mais longe o clube. Chegamos a um patamar com o Belenenses que, sem menosprezar ninguém, não chegaríamos com muitos clubes em Portugal. Foi a história e a grandeza, para todos os efeitos, o Belenenses é um clube grande. Está um bocado adormecido. Foi isso também que contribuiu para a opção, a escolha pelo Belenenses? Sim, nós achamos que podemos, com o Belenenses bem consegue, com certeza, ter condições para chegar mais longe que a esmagadora maioria dos clubes portugueses. Foi a sua história, a sua grandeza. Rui Pedro Soares, o que é que mudou? Mudou de opinião porquê? Numa primeira fase disse que não, pensava ser inviável e depois decidiu avançar. O que é que mudou? Porque comecei a falar com credores, pessoas a quem o Belenenses devia dinheiro, e em alguns casos há 5, 6 anos, e fui partilhando com eles que se investisse precisava também do seu apoio. Alguns pedi tempo, outros pedi para aceitar receber menos do que o Belenenses tinha em dívida, outros pedi para me ajudarem a gerar receitas que permitisse também pagar o dinheiro que o Belenenses devia a essas pessoas. E a partir do momento em que reuni com grande parte esses 7 milhões de euros e percebi que nos davam o benefício da dúvida e, em alguns casos, até mais do que isso, para pegarmos no clube e conseguirmos levar a SAD onde todos queríamos, aí sentimos que era um bom momento. Depois analisamos o modelo de negócio e o modelo de negócio é viável. Por isso, daí, essa opção foi isso que nos foi dando ideias. Paralelamente, também houve um caso que também singular, porque o presidente do Belenenses, o engenheiro António Soares, quando nos convidou a investir, da primeira vez eu disse que não, das seguintes, em que fui começando a evoluir a minha posição, ele, uma das condições que punha na venda, não era uma condição, dizia, nós vendemos, vocês entram e vocês mandam nisto e nós vamos embora. E de facto era uma forma que eu não vi muito, um presidente que diz que vende e que se vai embora, e portanto quem compra, quem tem ações passa a ter a maioria, tem a liberdade de escolher quem quer. De facto, até por aí isso fez-nos redobrar a confiança. Portanto, o que quer dizer, eu estava a ouvir, estava a recordar, por exemplo, do Presidente do Benfica, o Luís Filipe Vieira, que fala muito, tem falado muito, na recuperação da credibilidade. E é isso que, se calhar, o Belenenses começa a ter credibilidade. E as pessoas, sentindo que há credibilidade da outra parte, estão mais disponíveis para negociar e para serem, se calhar, mais generosas na discussão, nos pagamentos, nos prazos, essas coisas. Sim, mas não podemos ser injustos. Não, claro. Há questões de credibilidade e essa questão foi muito importante quando se começou a construir o plantel para esta época e contratar o treinador, porque de facto houve muitos jogadores que não estavam disponíveis para ir jogar para o Belenenses, porque um histórico de dificuldades em pagamentos de salários, etc. Aí nesse momento foi
Agora, à credibilidade tem que se juntar algum dinheiro. Claro, evidente. Por isso, e nós conseguimos... Portanto, isto foi um namoro, vamos lá ver, isto é um namoro que começou com alguns jogadores, depois com os apoios aqui e acolá. Portanto, isto não foi uma coisa assim repentina, como se percebe. Não, e, por exemplo, a auditoria jurídica foi importante. Nós fizemos o trabalho foi muito rigoroso. Chegou a estudar também Portimonense e o Boa Vista? Assim, o Portimonense e o Boa Vista são, com certeza, clubes onde quem investe ou quem investir neles pode também fazer deles casos de sucesso. Casos de sucesso. Como, por exemplo, o Guimarães. O Guimarães é um excelente exemplo de alguém que se decidir investir no Guimarães, e neste caso também com a credibilidade do presidente do Guimarães, o engenheiro Júlio Mendes, com certeza que não se vai arrepender. Ele está a sentir alguma dificuldade em conseguir investidores, pelos vistos. Se está a sentir dificuldades, não merecia. Porque não merecia pelo clube e não merecia pela pessoa do engenheiro Júlio Mendes. Há aqui um aspecto que me parece espantoso. O senhor conseguiu em 2, 3 meses uma coisa que alguns clubes demoram anos a discutir, e o Sporting começa a ser um tema de conversa agora neste processo eleitoral do Sporting, a questão do clube ter ou não ter a maioria da SAD. É uma questão muito sensível, os sócios ainda hoje pensam que eles é que mandam no clube e parece que já não é assim, mas no Belenenses resolveu-se isto em 2 meses e pouco, e sobretudo de uma forma serena, pacífica. De facto, alguma coisa mudou ou está a mudar no Belenenses. Assim, eu tenho a Assembleia Geral que aprovou a compra da nossa parte da SAD do Belenenses esteve 300 sócios. Foi uma Assembleia Geral muito participada. Tive a felicidade de me ser dirigido um convite para me poder dirigir à Assembleia e senti tristeza nos sócios que estavam a votar. Depois até fiquei surpreendido, 80% de votos a favor, apenas 20 sócios votaram contra. Tenho a certeza que não, mesmo as pessoas que votaram a favor não fizeram com mágoa, fizeram com alguma mágoa. A verdade é que eu acho, e é nisso que estamos a trabalhar, não se vão arrepender. Na altura, o Belenenses e o próprio presidente da direção do Belenenses colocou essa questão e não havia outra forma. O Belenenses não tinha condições sequer para estar inscrito durante esta época desportiva, não tinha qualquer condições para cumprir as responsabilidades que tinha que assumir para participar neste campeonato, e não havia outra forma. Mas há esse reconhecimento, pelo menos, dos sócios que estiveram presentes na Assembleia, que não havia outra forma, com tristeza ou não, mas há um novo horizonte que se lhes abre, em que eles acreditam, que é em si. E eu noto que os sócios têm boas razões para estarem desconfiados com as soluções que lhes foram oferecidas nos anos recentes, que nenhuma funcionou. Queria dizer que os sócios do Belenenses têm razões para acreditar no Mitchell van der Gaag, na equipa técnica e nos jogadores. E é a eles que nós temos de reconhecer o mérito e é a eles que nós temos que agradecer as alegrias que nos têm dado, e é a eles que temos que agradecer também a recuperação do Belenenses. Rui Pedro Soares, ainda tem o fundo de jogadores? Sim, temos. Estamos a descontinuar essa atividade, mas ainda temos. Não quer continuar com as duas atividades em paralelo? Não. Está fora de questão? Está fora de questão. Aliás, eu também não quero, apesar de não haver nenhum problema legal, eu não quero que no próximo ano uma SAD detida maioritariamente por investidores, vários deles também são investidores desse fundo, tenha um clube a competir na Primeira Liga contra clubes que têm jogadores que nós temos partes dos direitos económicos. Apesar destes jogadores nem nos conhecerem. A questão do Estoril tem esse problema, tem jogadores que estão distribuídos. Sim, o acionista do Estoril. Sim. Nós queremos evitá-lo. Não há nenhuma razão legal que os obrigue, mas nós queremos evitá-lo. Portanto, não estamos a investir nesta atividade. Há aqui um aspecto curioso. Quando nós sabemos que a maioria dos clubes estão em crise, não têm soluções, estão empobrecidos, estão endividados, como é que o senhor descobriu no futebol que o futebol é uma boa oportunidade de negócio? Isso é que me surpreende. Eu gostava que neste momento as pessoas, os adeptos, todos os outros clubes que ouvem isto dizem: mas como é que isto é possível? Sim, nós até este momento nós já investimos perto de 900 mil euros no Belenenses.
Agora, a verdade é que a partir do momento que o Belenenses esteja a disputar a primeira Liga, terá um quadro de receitas substancialmente diferente, e o que faremos é, nós temos um plano de negócios para que em 7 anos possamos ter o passivo reduzido a 0. E isso implica um grande esforço de todos, significa que todos os anos vamos ser capazes de gerar 1 milhão de euros a mais de receitas do que vamos ter de despesas. Portanto, é isso que nos propomos. Rui Pedro Soares, não tem experiência nesta área. O que o faz pensar que vai ser capaz de superar este desafio? Assim, é uma questão, por acaso, que me faz recuar ao início da nossa atenção sobre esta área. Para nós foi muito claro desde o princípio que não tínhamos experiência na área desportiva. Portanto, só poderíamos dar um passo desta dimensão se tivéssemos em quem confiar a parte desportiva. E realmente, a partir do momento que temos o Michel van der Gaag como treinador e espero num futuro muito próximo já como manager do Belenenses, sentimos a confiança de delegar nele toda a parte desportiva. É nele que nós temos essa confiança, não é em nós. Nós estamos ali para gerir o clube. Mas gerir o clube e gerir uma empresa não é a mesma coisa? Até eu não vejo muitas diferenças. Eu vou dar um pequeno exemplo do futebol. Quando me comecei a envolver, comecei a procurar pessoas e a perguntar como é que se gera um clube, um balneário, etc. E vários diziam, bem, vocês têm que ter um treinador, mas não confiem no treinador. Vocês têm que ter um adjunto. E esse adjunto tem que vos contar tudo o que se lá se passar, mas depois o adjunto pode ser muito próximo do treinador. Portanto, o ideal é vocês também terem uma terceira pessoa que vai ver todos os treinos e, acima dessa terceira pessoa, ainda metem aqui um diretor que filtre estes 3. Bem, eram 3 e 4. Portanto, aquilo, se olhássemos para um organograma, portanto, havia um treinador, depois um em baixo, depois um ao lado, um acima. É mais fácil esquecer os ensinamentos e optar por um modelo só nosso, que é nós e o treinador. Portanto, mas se calhar esse é o meu tradicional português, infelizmente. Se calhar é esse mesmo, da desconfiança do informador. Mas de facto não foi uma, nem duas, nem 3 pessoas. Não foram todas. Mas de facto esse modelo connosco nós gerimos isto como se fosse uma empresa, e é uma empresa, e o Van der Gaag trata da parte desportiva. O Van der Gaag é o homem para continuar. Por muitos anos, pelos anos que ele quiser. Eu estou muito contente, temos um treinador absolutamente extraordinário, é uma pessoa com uma personalidade diferente, com valores humanos excepcionais, e de facto é nele que nos revemos e é nele que confiamos. Eu vejo otimista e interrogo-me, sendo o Belenenses um clube com história, com uma riqueza histórica impressionante, com património, tem um complexo fabuloso, porque é que durante todos estes anos não apareceu ninguém, não diria para solucionar problemas, pelo menos que tivesse a oportunidade ou a capacidade de acender uma luzinha no fundo do túnel e dissesse, o caminho é por aqui? Assim, por acaso, eu sei que a sua pergunta não foi colocada nesses termos, mas importa esclarecer, nós não temos nada a ver com o património do Belenenses. O património do Belenenses é do clube. Nós só temos a sociedade anónima. Eu estou-lhe a fazer esta pergunta. Eu sei. Porque numas eleições muito recentes eu coloquei esta questão a um candidato e disse, porque é que há tanto prejuízo e há tanta gente candidata? E ele diz-me assim, deve ser por causa do património. Eu acho que o património do Belenenses seria importante para fazer infraestruturas desportivas. E é uma vantagem enorme que o Belenenses tem sobre o Benfica e sobre o Sporting. Porque o Benfica e o Sporting decidiram fazer as suas escolas de formação no Seixal, em Alcochete. E, portanto, eu gostava que o centro de estágio do Belenenses pudesse ser no Restelo, e também sei que a equipa de futebol do Belenenses, para crescer, tem que ter a equipa de futebol tem que ser forte, mas por outro lado nós temos que ter muito mais pessoas a assistir aos jogos no Restelo. Temos que ter uma massa associativa muito maior, muitos jovens, e esses jovens vão ter que ter uma ligação com a equipa de futebol através da prática de desporto regular no Restelo. E por isso espero que o clube, recuperando-se financeiramente, possa investir nas infraestruturas desportivas e todos beneficiarmos com isso. A atual direção falou num plano de recuperação do complexo do Restelo, creio eu. Não conheço. Não conheço. A única coisa que pedimos foi, se fosse possível,
de termos um centro de estágio e de ter um novo campo de treinos. Mas um centro de estágio no Restelo. No Restelo. Sim. E há condições para isso? Há espaço haverá, com Sim, certeza. sim. Achamos que sim. Mas é uma decisão que compete ao clube e não a nós. Portanto, nós aceitaremos a decisão do clube, que é o Uma das proprietário. propostas que o senhor apresenta é inaugurar um centro de estágio e fala desejavelmente nas Salésias. Sim. Chalésias era um espaço mítico para a família, sobretudo para os sócios mais antigos. E próximo do Restelo. E que não é nada, é um baldio. Portanto, há anos que se fala nisto e de facto não há solução nenhuma. Nós vamos dar visibilidade às Salésias, ainda este ano, uma visibilidade importante. E vamos negociar. Vamos negociar o regresso do Belenenses às Salésias. Isso tem a ver com a Câmara. Não, os terrenos não são da Câmara. Os terrenos são propriedade de uma empresa que gera o património do Estado. Mas vamos dar visibilidade à questão e vamos tentar resolver Porque outros no passado já tentaram fazer e sem sucesso. Não é, eu compreendo isso, mas não é essa razão não nos leva a não tentar. Claro. Portanto, Mas, Rui Pedro Soares, para tudo isto é preciso dinheiro, é preciso injetar capital no Belenenses. Sim. Já sabe quanto é que vai ser essa... sim, nós já investimos 900 mil euros, das 10 maiores dívidas da SAD do Belenenses, nós já resolvemos 8 e julgamos que eventualmente vamos necessitar de mais 1 milhão de euros. Vamos necessitar de mais 1 milhão de euros. Portanto, está dentro do orçamento que tínhamos definido e do nosso plano de negócios. O plano é quantos anos? Quantos anos precisa o Belenenses para estar equilibrado financeiramente? Equilibrado financeiramente, no sentido contabilístico do termo, estará a partir do próximo ano. Porque a partir do próximo ano as receitas do Belenenses já vão ser superiores às despesas. Mas nós, no próximo ano, estamos a propor diminuir o passivo em 1.400.000 euros. Vai ser um ano difícil. Mas não vai haver a tentação à subida, às promessas fáceis que realmente acontece, há excessos nos gastos, sobretudo com as contratações de jogadores, e os resultados desportivos depois não aparecem e depois verifica-se o inverso. Portanto, o resultado acaba por ser inverso àquele que nós desejamos. Portanto, é esta prudência que muitas vezes na maioria dos clubes não há. Mas o nosso modelo, como é que tentamos evitar isso? Nós temos um orçamento. Esse orçamento é conhecido de todos, inclusivamente do Mitchell van der Gaag. O Mitchell van der Gaag sabe exatamente quanto dinheiro é que tem para salários de jogadores no próximo ano. Ele faz as suas escolhas, depois temos uma segunda pessoa que verifica cada um dos contratos, quanto dinheiro é que já está a ser gasto. E quando chegamos àquele limite, acabou. O Mitchell van der Gaag é uma pessoa que gera isto, excepcionalmente, como aliás fez este ano. Há aqui uma ambição que está assumida. Dentro de 6 anos, um dos objetivos, estabilizar o Belenenses nas competições europeias. Significa que isto será sempre a subir. Sim, não será subir todos os anos, mas no longo prazo, quando olharmos para a curva, é evidente que nós queremos estar num nível que é o nível que o Belenenses não tem tido nos últimos 40 anos. Nós queremos fazer o Belenenses mais forte dos últimos 40 anos. É fundamental subir de divisão já este ano? Estão preparados para não subir, se for esse o caso? Sim, preparados. Como investidores estávamos, agora como adeptos do Belenenses, hoje já não estamos. Agora, isso não significa que a subida seja uma inevitabilidade ou seja uma certeza, não é. Agora, se continuarmos, como até hoje, a demonstrar que somos a melhor equipa, portanto, a confiança que tenho não vem dos 19 pontos de avanço que temos. Temos do facto de acharmos que hoje temos a melhor equipa e que os nossos jogadores trabalham mais que os outros. Portanto, aliando essas duas, vamos com certeza subir. Se nos distrairmos, se dermos algo como certo o que não é, podemos ter um dissabor. Há aqui um aspecto que me parece interessante, que é a questão do respeito dos sócios. Isto poderá não ser muito importante neste volume todo de negócios, destes investimentos, mas a história do respeito dos sócios e os sócios não perderem as regalias. Houve esse cuidado, isto foi de propósito? Não, essa foi uma exigência da direção do clube e, de qualquer das formas, nós escolhemos o Belenenses e não outro clube. Também teve a ver com essa cultura, com esse património e, portanto, também estávamos interessados em defendê-lo. Posso dizer que no protocolo que temos entre o clube e a SAD, toda a receita de cotização dos sócios fica no clube. Esse modelo não é o que existe no Porto, no Benfica e no Sporting. Será caso único, segundo É caso único. Exato. Depois os sócios do clube têm um desconto obrigatório de 50% sobre todos os preços de ingressos no estádio
e tem uma bancada, a bancada que sempre tiveram, que é exclusiva. A bancada dos sócios. A bancada dos deles, sócios pois. continua a ser exclusivamente a bancada dos sócios. Agora, os sócios são importantes, cada vez mais serão importantes, e são os sócios que nos podem levar a um nível que não é aquele que hoje temos. Isso é muito importante de reconhecer. Ou será, sou eu que estou errado ou não, mas parece-me que aos poucos nota-se nas pequenas imagens que se vão vendo de gente nova que começa a aparecer nas bancadas do Restelo, sobretudo na parte dos adeptos, da claque, digamos, começa a um reavivar da alma azul, com gente que se calhar começa, que deixou de ir ao Restelo e que neste momento aos poucos está a regressar ao Restelo. Eu gostava de convidar todos a regressar ao Restelo, até porque sócios até aos 18 anos, a admissão no estádio nos dias de jogo é gratuita. Portanto, foi uma campanha que lançamos. Portanto, até aos 18 anos, todas as pessoas que queiram ver jogos no estádio do Restelo inscrevem-se como sócias e têm acesso gratuito. E as mulheres, também queremos fomentar a presença de mulheres no estádio. E, portanto, as mulheres nublenenses, para ver um jogo do Belenenses, neste momento as sócias pagam 1,20€ por jogo. Não é muito. Portanto, aqui fala-se não 5.000 espectadores de média é um dos objetivos. Acha isso possível? Sim, acho isso possível e também por isso nos propomos que nós temos objetivos ambiciosos, mas que podem ser cumpridos e vamos lá chegar. Aliás, os sinais que temos tido nos últimos jogos em casa são muito encorajadores. São muito encorajadores. Há uma coisa, já percebi que há sempre alguma dificuldade em falar do património. Mas, por exemplo, eu olho para o Estádio, vocês chamam a opinião? Sim. Olho para o Estádio do Belenenses, que é um estádio bonito, mas não parece-me que aquele estádio poderá ser transformado, remodelado, modernizado. Acho que não é preciso uma coisa tão grande ali naquele espaço. Que poderá haver ali várias soluções ao nível da arquitetura que poderão ser transformar o Belenenses num clube mais moderno, se calhar conseguir ali infraestruturas vantajosas para o futuro do clube, digo eu. Portanto, aquilo nada é imutável e há tantos anos que estou a falar nisto, mas nada se faz, nada avança. E eu penso que, de facto, aquele estádio poderia ter, acho que há estádio a mais, aqueles topos muito grandes, muito distantes. Acho que há pessoas a menos. Há estádio a mais porque há pessoas a menos. Nós vamos trabalhar porque existem mais pessoas a ver o estádio. E o estádio é propriedade do clube. Nós somos acionistas da SAD. O clube será, com certeza, deverá fazer, e se poderá fazer algo de diferente. Temos muita ambição para a equipa de futebol. E sabemos que o clube também tem todas as razões para ser muito ambicioso para o seu futuro. Sim, está bem, mas o senhor sabe, toda a gente sabe que há anos que projetos ali para o Estádio do Restelo há vários, desde a construção de um hotel naquele topo, portanto, toda a gente ouve falar nisto. Acho que isso é normal. O nosso projeto é ter uma grande equipa de futebol. Só mais nada. Não, neste momento é ter uma grande equipa de futebol e vamos tê-la. Com o Van der Gaag. Tem contrato de 3 anos, quer desde já prolongar esse contrato? Sim. Eu gostava muito. O Van der Gaag, como já tive ocasiões de dizer várias vezes, é a pessoa certa e sinto-me tranquilo e muito confiante se ele pudesse dar-nos o prazer a todos de prolongar por muitos anos a sua permanência. Mas como sabe, no futebol tudo muda muito depressa, não é? Os treinadores entram e saem com uma rapidez alucinante. Assim, nós não viemos para o futebol para fazer exatamente tudo o que se faz no futebol. Há muita coisa bem feita no futebol. Se pudermos evitar fazer o que é mal feito, é esse o nosso propósito. Portanto, gostamos de ter muitos anos o Van der Gaag no Restelo. Como acionista principal, como é que vai coabitar, por exemplo, com o segundo acionista, junto com o mais importante, o Joaquim Oliveira? Há um respeito. O Joaquim Oliveira tem 32,5% das ações da SAD do Belenenses e os seus direitos como acionista serão integralmente respeitados por nós e, sobretudo, pela equipa de gestão da sociedade. Mas
Não há, ao princípio falou-se numa OPA que, portanto, não vai avançar. Não, a OPA está neste momento, a CMVM está a analisar a oferta e, portanto, assim que houver luz verde, não sei se é a propósito do Joaquim Oliveira de vender ou se vai continuar como acionista, não sei. Mas, de toda a maneira, ao propósito, portanto, a intenção é de ter uma boa relação, um bom entendimento com o Joaquim Oliveira. Os seus direitos como acionista são com certeza por nós respeitados. Ele investiu também na SAD do Belenenses há 12 anos atrás. Sim. E, portanto, esse, o dinheiro que ele tem lá será respeitado, com certeza. Eu continuo surpreendido por uma razão muito simples. Que eu vou falar. Isto é tudo fácil, é tudo simples, desde que as coisas, que haja planos, que as coisas sejam pensadas, que haja uma reflexão sobre os projetos, e continuo assim nesta tecla. Será assim tão fácil? Acha que vai tudo assim correr de uma forma tão simples, tão depressa, tão eficaz, quando a gente olha para o lado, para os vizinhos, e não é nada disso que acontece. O Sporting é o que eu sabe. O Benfica foi o que foi, as dificuldades que houve para ultrapassar aquela fase depois da era pós-Vale Azevedo. Portanto, os clubes têm todos muita dificuldade em viver, em equilibrar os seus orçamentos. Portanto, acredita mesmo que vai ser assim, que vai ter sucesso nesta sua aventura no mundo do futebol. O Sporting Clube de Braga, o ano passado, não esteve na Champions League. Esteve, sim. Mas é um caso isolado, acho. Teve um lucro de 5 milhões de euros. No ano anterior, teve um lucro de 5 milhões de euros. Neste momento, o Belenenses, em receitas comerciais e de publicidade, faz 70 mil euros por ano. O Sporting Clube de Braga faz 4 milhões e o Futebol do Porto 25 milhões. Eu aceito que o Belenenses pode não aspirar a ter receitas comerciais e de marketing de 25 milhões de euros como o Futebol do Porto, mas vai ter que aumentar muito as receitas comerciais e de marketing que permitam investir na equipa de futebol. De facto, não vou dizer que é fácil, mas a parte boa deste negócio é que é difícil, tem que ser assegurado pelo Mitchell van der Gaag e pelos jogadores. E a parte difícil está a ser feita por eles. A parte difícil não é que é feita pelos gestores. Sim, é verdade, mas eu dei o exemplo do Braga, mas também não foi de um dia para o outro. António Salvador foi eleito em 2003, creio, portanto é um processo gradual, portanto, é um caso de sucesso notável, mas demorou e tem custado. E ele está muito atento, de facto, chamou a atenção, ele está muito atento realmente às entradas de dinheiro e às saídas. Mas o modelo que nós queremos não é o do Braga. Não tem nenhum problema em citar o Braga como um bom exemplo nesta área. Nós queremos aprender com quem faz bem e depois ter o nosso modelo. E isso dá-nos confiança. Mas como lhe disse, eu compreendo, seria difícil manter este plano de negócio se tivesse um treinador que todos os dias me pedisse um jogo diferente, que estivesse insatisfeito ou que entendesse que o grupo que dirige que não tinha qualidade suficiente. É o contrário. Temos uma pessoa que construiu um plantel com muito risco à época e que, por exemplo, no mês de janeiro não queria reforços, não sentia que tinha um plantel bom. A única exigência do Van der Gaag é que a administração do Belenenses cumpra com o balneário. Cumprir com o balneário é pagar os seus salários a tempo e horas e não haver, portanto, problemas a esse nível. Portanto, com um treinador com estas características é mais fácil. Neste projeto que tem pensado, certamente encontra dificuldades, entraves, problemas. Quais são as maiores dificuldades que antevê para levar a cabo este projeto? Eu confesso que a parte mais difícil parece já ter ficado para trás, porque a negociação com os credores correu muitíssimo bem e todos têm cumprido, nós temos cumprido, os credores têm cumprido. Há um ano atrás, quando se começou a construir este plantel, havia uma dificuldade grande que era, havia muitos jogadores que não queriam jogar para o Belenenses, muitos empresários que não queriam relacionar-se com o Belenenses. E conseguimos ter o apoio de algumas pessoas. Por exemplo, o empresário, o Dr. Carlos Gonçalves, é empresário de vários jogadores importantes do Belenenses, do Fred, do Arsénio, do Tiago Silva, do Desmarré, o Dimas,
o empresário do CAI. Houve pessoas que efetivamente nessa altura nos reconheceram como sendo capazes de fazer o que propomos. A tal credibilidade. E o dinheiro. Pois. Mas de facto, na altura, eles assumiram o risco connosco. Eu estou muito agradecido a eles. E por isso, essa parte, a negociação com os credores já passou. A parte desportiva, também neste momento, não é aquilo que. Não é um risco. Está tudo a correr bem. E de facto, o Belenenses é hoje muito diferente do que era há 7 meses atrás. E esta promoção à Primeira Liga poderá ser realmente a rampa de lançamento para uma nova fase do Belenenses, que é completamente diferente em termos de receitas, de contrapartidas, jogar na Liga Principal ou na Segunda Liga, com certeza. Sim, se confirmar que subimos e ainda não subimos. Claro, sim, está bem. Não, mas ainda não subimos. Ainda não se sente na Primeira Divisão? Não sinto. E aliás, nós estamos num campeonato, nós lembramos do que foi o Leiria o ano passado. O Leiria não acabou o campeonato, mas houve uma fase que se pensava que não acabava. Há muitos problemas no futebol em Portugal, há muitos problemas com clubes da Segunda Liga. Eu não tenho neste momento certeza sobre quantos pontos é que temos de avanço sequer, porque eu não posso ter a certeza, infelizmente, se todos os clubes vão ser capazes de acabar o campeonato, se todos os jogadores vão continuar a ser capazes de ultrapassar dificuldades que têm neste momento. Nós não podemos pensar no avanço que temos, nós todos os jogos temos que fazer como até agora, de entrar para ganhar. Então, admitamos o pior cenário. O Belenenses não sobe, mas o projeto é para continuar. Claro. Não há dúvidas sobre isso. Nenhumas. Aliás, quando falei com o Van der Gaag ao princípio, lembro-me que em março, quando estabelecemos um compromisso com ele, eu disse que ia comprar um clube e provavelmente seria o Belenenses. E na altura, passou menos de um ano. O Belenenses estava perto dos lugares de descida à Segunda B. E disse-lhe, atenção, mas há uma questão, é que nós não temos a certeza que o Belenenses consiga ficar na Segunda Divisão, na Segunda Liga. E ele disse, não, mas se for na Segunda B, começamos na Segunda B. Portanto, foi uma atitude fantástica e depois evoluiu-se e felizmente correu tudo bem. Muito bem. Qual é a política de contratação? Qual vai ser a política de contratação de jogadores jovens, portugueses, para valorizar e vender? Sim. Os jogadores que serão contratados pelo Belenenses serão indicados e negociados pelo Mitchell Van der Gaag. Portanto, o Mitchell sabe o que precisa, é o treinador, é ele que está no banco e é a cabeça dele que está em jogo, como ele costuma dizer, ele saberá quem precisa e negocia. Portanto, o Mitchell tem um orçamento, negocia com esses jogadores, o perfil é o perfil que nós precisamos de jogadores jovens, mas precisamos também de jogadores experientes, mas ele decidirá. Agora, portugueses ou não, de facto nós temos uma porcentagem importante de jogadores portugueses, mas o critério não foi a nacionalidade, foi a qualidade e foi o facto de os conhecermos. Portanto, nós não contratamos jogadores por indicação de terceiros, sendo que nós não os conhecíamos. Todos os jogadores foram contratados depois de... Rui Pedro Soares, o seu nome esteve envolvido em alguns casos da vida pública portuguesa, PT, TV, Tagus Parque, Face Oculta. Está tranquilo? Os adeptos do Belenenses podem estar tranquilos também? Sim, olha, começando pelo fim dos 3 casos, Face Oculta, eu nem sequer testemunha fui do Face Oculta, não tive nada a ver com aquilo. Aliás, processei todas as pessoas, todos os jornais que me tentaram envolver um caso que eu desconhecia e, aliás, segundo o saber, esse processo tem 500 ou 600 testemunhas. Já nem estou a falar de arguidos, 500 ou 600 testemunhas e nunca ninguém me pediu sequer para ser testemunha. O Ministério Público não me pediu para ser testemunha, portanto, o Ministério Público teve durante meses pessoas próximas de mim e que estão agora a defender-se nesse processo e que falavam comigo muitas vezes. O Ministério Público percebeu logo que eu não sequer tinha uma informação sequer útil a dar sobre aquele processo, de facto desconhecia por completo. A PTTV foi um caso mediático e em relação ao outro processo que falou, o Figo Tagus Parque, será feito o julgamento e creio que já não falta muito tempo para que esse processo esteja enterrado no baú dos tesourinhos deprimentos da justiça portuguesa. Rui Pedro Soares, os adeptos do Belenenses vêm-nos chegar ao Restelo como um homem que vai salvar o clube, recuperar o clube. Está preparado para essa responsabilidade? Bem,
podem de facto confiar em si? O que é que pode dizer aos adeptos do Belenenses nesta altura? Eu, neste momento, já não estamos no ponto em que estávamos há 7 meses atrás. O risco de desaparecimento da SAD do Belenenses hoje não existe. Há 7 meses atrás existia. Hoje, a SAD do Belenenses é uma SAD com credibilidade no relacionamento com os seus credores. É uma SAD com credibilidade no relacionamento com os outros agentes desportivos. Os adeptos do Belenenses connosco vão saber que terão uma empresa auditorial a auditar as contas, que hoje não existe. Terão de nós a máxima transparência e têm razões, sobretudo, para confiar em nós, a administrar e gerir a SAD. Nós, no dia em que nós tivermos um treinador em que nós nos pusermos a discutir com ele quem vamos contratar em termos de jogadores, um de nós está a mais e, como somos nós os donos da SAD, seria o treinador. Não é esse o modelo. Nós temos uma política desportiva que está personificada no Mitchell Van der Gaag e muito bem, terá estas condições, tem estas condições e nós vamos limitar a administrar e a gerir a SAD. Há aqui uma pergunta. Sendo uma pessoa que não é do futebol, sim, o não ser do futebol não quer dizer que não saiba de futebol, só quer dizer, como é que descobriu o Mitchell Van der Gaag? Foi-me apresentado. Eu explico. Eu sempre gostei de jogar futebol, de ver futebol, e gostava muito do Mitchell como jogador do Marítimo. Sempre gostei dele. Apesar de ele marcar quase sempre golos ao meu clube, ao Futebol Porto, ele ali nunca perdoava e marcava. Depois, como treinador, gostei muito do futebol que o Marítimo praticou, foi à Europa, eu segui aqueles últimos jogos dele ir à Europa, foi ganhar ao campo do Guimarães, a vitória, ir para a Taça UEFA. Ele ganhou no campo do Guimarães, com quem vamos disputar a minha final da taça. E sempre gostei muito da imagem dele, do equilíbrio dele, do discurso dele. Depois, quando estava a envolver-me no futebol e decidi comprar um clube, nós percebemos que o ponto mais importante era aquela competência que nós não dominávamos, que era realmente a questão desportiva que há pouco falava. E fizemos entrevistas, como fazem os ingleses, a vários treinadores. E eu, de facto, o Dr. Carlos Gonçalves, que é o empresário do Mitchell, sugeriu o nome do Mitchell, e o Dr. Carlos Gonçalves sou empresário de 2 treinadores, do André Vilas Boas e do Mitchell Van der Gaag. Por si só, gera um fator de credibilidade. Eu gostei muito de falar com ele. Na altura ainda não tinha sequer um clube para comprar, não tinha decidido exatamente o clube, e um dos fatores que me reconheci maior credibilidade foi que discutimos jogadores. E eu falei-lhe de vários jogadores e a maior parte dos jogadores que lhe falei, ele respondia-me que ou não os conhecia ou, sobretudo, que não gostava deles. Eu, perante uma pessoa que de facto, que tem esta frontalidade de saber que ele estava a dizer que gostava de um jogador, que eu queria contratar a ele, respondia-me que não gostava. De facto, foi mais um dos fatores que me reforçou. Depois, junto de pessoas do futebol, eu colocava, não perguntava o que é que as pessoas achavam do Mitchell Van der Gaag. Eu perguntava, bem, se me recomendassem um treinador para o Belenenses, ou 3 treinadores, quem é que... E o nome dele estava sempre nesses 3, quase nunca no primeiro. Mas de facto, hoje, acho que tivemos muita sorte. Bom, estamos a ficar sem tempo. Uma última questão, Rui Pedro Soares. Até onde veio o seu sonho no Belenenses? Ser campeão nacional? É assim. Este ano, a meia-final da taça, enfim. Eu, mais um bocadinho. eu, como a maior parte dos portugueses que gostam de futebol, eu lia a bola 3 vezes por semana, que era quando saía. E eu lembro-me que tinha uns 10, 11 anos e lia a bola, um formato enorme, no Mindelo, numa praia onde passávamos férias na altura, e vi uma história da Volta à França, do Bernard Hinault. Gostava muito de ler a Volta à França, as crónicas. E então dizia Cruz dos Santos, acho que é o jornalista Carlos Miranda. Carlos Miranda escreveu uma história sobre um jovem que era sempre o segundo, que estava em segundo lugar na Volta à França e que era o Bernard Hinault. E um jornalista disse-lhe: olha, o senhor está a fazer uma gestão errada, porque o senhor está em segundo e o senhor todos os dias ataca. Todos os dias ataca. E você devia escolher um dia e ser forte nesse dia. E o número 2 do Bernard Hinault respondeu-lhe: não, o senhor está enganado. É que o número 1 é muito mais forte do que eu.
E eu só vou conseguir ganhar-lhe num dia em que ele não esteja bem. Eu não sei quando é que ele não está bem, portanto eu tenho que atacar todos os dias. E de facto, ele ficou em segundo, mas depois ganhou 6 ou 7. O Belenenses vai ser forte, vai tentar ser forte. Um dia, quando os outros forem muito fortes e o Belenenses muito forte, eles vão ficar à frente do Belenenses. Mas há de haver um dia, acredito eu, que vamos ser muito fortes e os outros não vão estar tão fortes. Rui Pedro Soares. Eu só gostava de uma perguntinha só Muito rápido, Fernando. Comprou esta SAD por 469 euros. Pensará um dia vendê-la por quanto? Eu penso fazer Quantos milhares e milhares e milhares? É assim, por acaso é uma pergunta que eu agradeço, porque no futebol, como eu digo, o sucesso financeiro é preciso desportivo. E como diz, muitas vezes há sucesso desportivo e não há financeiro. E eu tenho também, de facto, tenho sentido a confiança nas pessoas que acreditam que não só vamos recuperar financeiramente o Belenenses, como vamos valorizá-lo desde o momento que recebemos. Eu não tenho como intenção de vender, eu tenho como intenção de ter um Belenenses, um clube muito forte. Rui Pedro Soares, resta-me agradecer a sua presença. Muito obrigado. Fernando, foi um prazer. Obrigado. Ponto final, então, nesta bola entrevista, nesta primeira entrevista televisiva de Rui Pedro Soares, novo acionista maioritário da SAD Azul do Belenenses. Resta-me então agradecer também a si, aí em casa, em nome da Bola TV, de toda a equipa da Bola TV e também do Jornal A Bola, a sua preferência. Fico por aí. Até já.